Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de Autos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o SUV mais luxuoso da Jeep aqui no mercado brasileiro e que, por sinal, também é híbrido plug-in. Esse aqui é o Grand Cherokee na configuração 4xE, a única vendida aqui no Brasil. Nessa avaliação completa a gente vai conferir tudo desse carro para descobrir se ele consegue ser mais atrativo e melhor do que Mercedes, BMW, Audi, Volvo. Vamos conferir acabamento, consumo, desempenho, o consumo sem a bateria também, isso é muito importante, espaço interno, equipamentos, preço, enfim, falar de tudo para ver se vale a pena ou não você levar esse carro para a garagem da sua casa, caso ele caiba, porque ele é bem grandão. Vamos começar falando sobre o design. A gente tem uma peça cromada aqui na base do para-choque. Encontramos cromado também aqui nas 7 fendas da Jeep. Já adianto que tem uma câmera dianteira, depois a gente fala disso. E falando em Jeep, o contorno aqui dos nomes desse carro, dos emblemas, é em azul, justamente indicando que é um híbrido plug-in. Falando sobre o conjunto de iluminação, a gente tem aqui um conjunto full LED, porém ele decepciona. Primeiro vamos a alguns detalhes bons. O DRL ele só vai ligar quando você desaciona o freio de estacionamento, que é um ponto bastante positivo, ou se você estiver à noite no modo automático do farol, ele só vai ligar os faróis baixos quando você liga o motor também. Isso é importante para que você não fique chamando a atenção à toa durante a noite. Outra coisa legal, quando está somente com o DRL ligado e você aciona a seta, ele vai desligar o DRL, mas se você tiver, por exemplo, com os faróis baixos, aí ele pisca por cima ali da posição de lanterna, que também serve como DRL. Isso fica bem bonito. A gente encontra também nesses faróis o farol alto automático, embora não seja adaptativo, e também o ajuste automático de altura que nivela sozinho. Temos aqui o farol baixo e o farol alto em LED, porém pelo sistema de espelhos já poderia ser em projetor. O farol de neblina ali embaixo também é em LED, porém não tem aquela luz de conversão estática. Mas aqui para a lateral a gente encontra um elemento que não é só refletivo, ele também acende uma luz, como o padrão de carro americano. E isso somente quando os faróis baixos ou a lanterna está ligada. Mas aqui para o lado a gente encontra bonitas rodas de liga leve aro 20 com pneus de uso urbano e medida 265/50. Mais um pouquinho aqui para a lateral a gente encontra a tomada de carregamento, depois a gente vai falar, e o E indicando que é um veículo elétrico ou parcialmente elétrico. O Grand Cherokee de novo com aquele sombreado azul, e você tem até a bandeirinha dos Estados Unidos aqui, porque é de onde esse carro vem importado. Falando sobre retrovisor, eles recebem esse acabamento em black piano, porém com a base cromada. Eles possuem o repetidor de seta em LED e também uma luz de cortesia branca que se acende quando você abre as portas. O problema é que você fecha as portas e elas se apagam, então serve para muita coisa assim. As maçanetas são na cor do carro, depois a gente fala sobre chave presencial. A moldura aqui dos vidros é em black piano até a parte lá de trás, que aí começa um elemento cromado que vem a parte aqui de cima interligando ali com o retrovisor. Tem a coluna B também em black piano. E olha que legal, desse lado você tem um jipinho subindo como se fosse uma montanha aqui, mas o mais legal está aqui do lado direito. Por conta do reflexo, não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas são as gerações do Grand Cherokee até chegar nessa atual. Encontramos aqui em cima o teto solar elétrico panorâmico, depois a gente vai falar disso. Tem o rack de teto que suporta até 68 kg. Já olhando aqui de traseira, a gente percebe que a base do para-choque é num plástico preto, você tem o logo 4xE, isso aqui indica, lógico, o conjunto híbrido plug-in que a gente vai falar já já. De novo, o Jeep com o sombreado azul. Você tem uma câmera ali em cima, que eu já vou falar para vocês o que é. Essa não é a câmera de ré, tá? A câmera de ré fica aqui embaixo. Falando agora sobre o conjunto de iluminação, você tem essa barra interligada, porém ela não é iluminada, ela é só em black piano. Mas do lado esquerdo você tem aqui a luz de lanterna na parte de cima, que não fica sempre ligada. Você tem também a luz de freio e a luz de seta do lado esquerdo, e a luz de ré fica na parte de baixo, na verdade, parecido com o que a gente já viu no Commander. E a luz de neblina também fica na parte de baixo, inclusive dos dois lados. Agora, acho que faltou uma seta dinâmica aqui para deixar o visual mais bonito, e já que tem esse espaço bem grande aqui em cima, por que não colocar a luz de ré ou, no mínimo, a luz de neblina aqui na parte de cima? Sendo ali embaixo, eu particularmente não gosto muito. Você que está assistindo esse vídeo até aqui, acho que você pode muito bem hypar ele. Ali perto dos comentários, dá aquela arrastada para o lado que vai aparecer a opção de hypar o vídeo. É completamente gratuita, você nem vai perder tempo com isso e é essencial para que a gente possa continuar trazendo conteúdos tão completos para vocês. Assim como deixar o seu like, o seu joinha aqui embaixo.
também é gratuito e super rápido. Falemos agora sobre o conjunto mecânico, que eu sei que vocês gostam. A gente tem aqui um conjunto bem complexo. O motor principal é o 2.0 turbo a gasolina. É o mesmo que a gente encontra, por exemplo, na Ram Rampage, também no Jeep Wrangler, no Commander, no Compass, enfim, em vários carros da Stellantis. Lembro que ele tem 4 cilindros em linha e injeção direta de combustível, trazendo uma potência máxima de 272 cavalos a 5.250 rotações e um torque máximo de 40,8 kgfm a 3.000 rotações. Só que esse carro sendo híbrido plug-in, você tem aqui também o motor elétrico que a Jeep chama de PF1. Ele traz somente 45 cavalos e 5,4 kg de torque, porque ele atua mais como um gerador e também um somador de potência quando você pisa fundo nesse carro. Mas você tem também o que eles chamam de elétrico P2, que traz 136 cavalos e 27 kg de torque. Esse ele vai servir realmente para tracionar o carro junto com o motor a combustão. No modo híbrido, então, de potência combinada, a gente tem 380 cavalos e 64,9 kgfm de torque. Junto com esses motores, a gente tem uma transmissão automática convencional de 8 marchas e a gente vai explicar melhor o funcionamento desse powertrain, né, como que ele gerencia esse conjunto mecânico na hora do test drive. Agora, falando de tração, a gente tem aqui algo bem interessante. Ela é prioritariamente traseira, então em alguns momentos ele consegue jogar tração somente para as rodas de trás, para que o carro fique um pouquinho mais econômico. Quando ele detecta a necessidade, ele coloca a tração 4x4 de forma permanente, mas você também pode acionar ali pelo console central o 4x4 Low, que é o reduzido. Aqui é uma reduzida real, então você tem as 8 marchas convencionais, mais 8 marchas com relações mais curtas. Outra coisa interessante é que o motor elétrico também consegue tracionar as rodas traseiras, então mesmo em modo 100% elétrico, você não perde a tração nas 4 rodas. Agora, se tratando de um híbrido plug-in, a gente precisa falar sobre as baterias. Elas são feitas de íons de lítio e possuem uma capacidade de 17,3 kWh. Infelizmente, a Jeep não especifica se é essa capacidade total ou utilizável da bateria. Porém, acho pequena, para ser sincero. Depois eu vou mostrar o interior para vocês, mas falando de bateria, a gente precisa citar algumas coisas aqui dentro. Primeiro, você tem 3 modos de condução, digamos que híbrida ou elétrica, de energia, né? Você tem o modo híbrido, onde ele vai ajustar automaticamente o gerenciamento do motor a combustão mais o motor elétrico, pensando em economia de combustível. Geralmente ele vai rodar o percurso todo em modo 100% elétrico até acabar a bateria, a não ser que você pise um pouquinho mais fundo. Aí você tem o modo de bloquear ele em 100% elétrico, que ele não vai ligar o motor a combustão, e tem também o modo e-Save. Só que esse modo e-Save ele tem 2 configurações. A gente pode selecionar o e-Save de economia de bateria ou de carga da bateria. Nesse primeiro modo, ele vai guardar a sua carga. Ele vai funcionar como se fosse um híbrido convencional. Por quê, pessoal? Eu sempre explico para vocês que os carros híbridos elétricos possuem o que a gente chama de frenagem regenerativa. Então, você aliviando o pé do acelerador ou pisando no pedal do freio, ele vai inverter a rotação do motor elétrico para recuperar energia para a bateria. Se você pegar uma descida muito longa, por exemplo, você vai perceber que você chegou lá no final com mais bateria do que quando você começou. Agora, ele só faz isso nas frenagens por questões de física, então não dá para você ter uma autonomia infinita, infelizmente. Mas nesse modo, então, ele vai funcionar como se fosse um híbrido convencional, onde a frenagem regenerativa vai carregar a bateria e às vezes, de vez em quando, o motor a combustão também, se for uma alternativa econômica. Agora, quando você coloca em carga da bateria, ele vai usar a gasolina do carro para gerar energia para a bateria, como se fosse um gerador mesmo. Financeiramente não é viável porque você vai gastar muito combustível e combustível não está barato. Aproveito para mostrar que aqui você encontra também o fluxo de energia, que você consegue ver inclusive a potência de cada motor, né, ou a combustão, o elétrico ou a climatização, quanto você está gastando de energia. Aqui você tem um histórico de condução também da regeneração, olha que legal. Você tem também programas, então você consegue programar para ele carregar somente num horário específico, dias da semana, ou por exemplo, para ele ligar a climatização todo dia, tal horário e etc. E você ainda tem configurações da carga, a possibilidade de abaixar a taxa aqui, se você não quiser que ele carregue muito rápido, por exemplo, e ele vai estimando ali para você, ó, o tempo de carregamento até o 100%. E a gente tem aqui no painel também, estou mostrando do lado de dentro para ficar mais fácil, uma luz para indicar a situação da recarga.
Então você consegue ver se a bateria já está cheia, por exemplo, ou não. Vou colocar um vídeo aí para vocês verem ele piscando. Agora, falando sobre a recarga em si, porque num carro híbrido plug-in, o ideal é que você faça recarga na tomada. Você clica aqui, ó, e ele abre essa tampinha de carregamento. Você tem uma tomada AC do tipo 2 de corrente alternada. Infelizmente você não tem o DC, que é a corrente contínua, que carregaria mais rápido com certeza. Inclusive a potência aqui é limitada em somente 7,4 kW, sendo que tem alguns modelos que carrega até em 22, mesmo em corrente alternada. E antes de falarmos sobre desempenho, vamos ao peso. São incríveis 2.466 quilos nesse carro, quase 2,5 toneladas. Agora, o que me surpreendeu positivamente foi a capacidade de reboque, 2.332 quilos, considerando um trailer com freio, ou ainda bons 750 quilos num reboque sem freio. Números de desempenho para vocês: segundo a Jeep, acelera de 0 a 100 em 6,3 segundos e atinge uma velocidade máxima de 206 km por hora. Mas é lógico que a gente vai testar isso na prática na hora do nosso test drive. Se é um híbrido plug-in, imagino que vocês estejam bastante curiosos acerca do consumo de combustível. Segundo o Inmetro, ele diz que no modo híbrido ele faz na cidade 8,3 km por litro e na estrada 9,1 km por litro. Isso é considerando como se fosse um modo híbrido convencional, porque como eu disse, se você usar mesmo o benefício do plug-in, você vai conseguir rodar mais tempo em modo 100% elétrico. Só que aí você não vai ter uma média de consumo para apresentar. Inclusive, o Inmetro, para ficar mais fácil de comparar com modelos a combustão, ele pega esse consumo 100% elétrico e converte em quilômetro por litro. Então, no modo EV, ele diz que o Cherokee faz 18,7 na cidade e 19,4 na estrada. E rodando no modo 100% elétrico, o Inmetro diz que você chega a 29 km, mas a gente sabe que ele é um pouco pessimista. Eu mesmo já consegui rodar em condições um pouco mais favoráveis 58 km em modo 100% elétrico. Agora, o que eu consegui de consumo durante essa semana? Utilizando o modo eSave, que como eu disse, preserva a carga da bateria, então ele vira praticamente um híbrido convencional. Hoje os cachorros estão incansáveis, meu Deus do céu. A gente conseguiu aqui na cidade mais ou menos entre 9,5 e até no máximo 11 km por litro em condições mais favoráveis. Agora, a gente fez também um teste de consumo urbano com esse carro, com ar-condicionado ligado o tempo inteiro, nesse modo eSave também, e ele fez somente 8,4 km por litro, porque o nosso trajeto inclui algumas subidas, e aí nesse modo ele usa mais motor a combustão, acaba realmente tendo um consumo pior. Na estrada, geralmente eu consegui entre 10,5 e até 12,5 km por litro, em condições um pouquinho mais favoráveis, né? Estradas que não tenham muitas subidas. E no nosso trecho padrão, eu até que gostei do consumo. Com o ar-condicionado ligado, no trecho de sempre, ele fez 12,6 km por litro nesse modo, sempre com gasolina, já que o carro não é flex. E aproveitando esse assunto, eu digo para vocês que o tanque de combustível tem uma capacidade boa de 72 litros. Aproveitando esse momento um pouco mais técnico, a suspensão dianteira é independente do tipo Double Wishbone, ou seja, braços sobrepostos, e na traseira é independente do tipo Multilink. Os freios são a disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira, e o legal é que eles têm aquela limpeza automática em dias de chuva. De tantos em tantos quilômetros, ele vai aproximar ali a pastilha do disco para eliminar a água presente e melhorar a sua frenagem. Vamos aproveitar o Grand Cherokee de lado para a gente falar sobre dimensões. Vou comparar com outros dois concorrentes para a gente ter uma ideia do quanto esse carro é pequeno ou grande. Eu escolhi dessa vez o novo Volvo XC90 e também o Hyundai Palisade. De comprimento a gente tem 4,91 no Jeep, 4,95 no Volvo e 4,99 no Hyundai. De largura, 1,97 praticamente aqui no Grand Cherokee. Infelizmente eu não encontrei o número considerando os retrovisores, mas a gente tem no XC90 1,93 e no Palisade 1,97. De altura, praticamente 1,80 aqui no Grand Cherokee, 1,77 no Volvo e 1,75 no Palisade. Entre eixos, 2,96 no Jeep, 2,98 no XC90 e 2,90 no Palisade. Esse carro tem tração 4x4 e por isso destaco que você tem de altura mínima em relação ao solo 21,4 centímetros. Ângulo de entrada também é bom, 25,7 graus, ângulo de saída 26,6 e o ângulo de central, esse não é tão bom até por conta das baterias, 16,3 graus. A capacidade de imersão na água, muito boa, de 53 centímetros. Esse aqui é o interior do Jeep Grand Cherokee 4xE. Vamos conferir o acabamento?
totalmente macio ao toque aqui em cima. A gente tem uma tela que depois eu falo para vocês, um acabamento imitando madeira marrom aqui, mais escura, muito bonito. Aqui também, ó, é um couro, embora seja um pouco mais duro, e o plástico duro é só na parte de baixo. Tem até esse black piano aqui, olha que bonito. Aqui abaixo a gente tem os 3 modos de energia, como eu disse para vocês. Você tem também o comando dos faróis, não tem posição desligada, tá? O mínimo é no automático. Farol de neblina dianteiro, traseiro. Aqui você regula a iluminação interna do carro ambiente, tá? Já vou falar isso para vocês. E aqui você regula o brilho ali do painel. O acabamento imitando madeira continua aqui com prateado. Você tem macio ao toque também aqui em cima, inclusive toda essa região aqui de couro. Um porta-objetos, e eu já vou falar para vocês um pouquinho sobre a iluminação ambiente. A gente tem uma iluminação branca aqui na maçaneta, ela não é colorida em nenhuma parte do carro, infelizmente, acho que isso fica devendo. Mas tem aqui na parte de baixo desse acabamento em prata das portas e também no painel. Outra região que você tem é para os pés. E nas portas você tem até nas portas traseiras, depois a gente mostra isso para vocês. O comando dos vidros aqui, ó, reparem que eles são automáticos para subir e descer só na frente. Retrovisores têm rebatimento elétrico e tem também a função tilt down em ambos os lados. Porém, elas não têm regulagem. Ou você ativa ou desativa pela central multimídia, mas ele sempre vai abaixar bastante, você não consegue programar isso. Aqui abaixo a gente tem um grande porta-objetos com um grande porta-garrafas também. Cabe até uma de 1,5 litro mais ou menos. Ainda sobra um espacinho ali na frente. Vocês já podem ver que o sistema de som é Alpine, depois a gente fala melhor sobre ele. E quase que eu esqueço, mas cito também que os retrovisores têm a função eletrocrômica que escurecem sozinhos quando bate uma luz mais forte, mas você pode desativar isso também. Faltou aqui uma soleirinha, inclusive poderia ser iluminada, e a porta não tem aquela vedação até aqui embaixo, então suja mais fácil essa região. Os tapetes são em carpete. Para um carro com vocação mais off-road, acho que poderia ser em borracha. O banco do motorista tem todos os ajustes elétricos e, como vocês viram aqui, ó, você tem 2 memórias no caso para o banco do motorista, porém você só consegue mexer nelas com o carro parado. Se você já precisa segurar até o final para ele fazer o movimento do banco, não faz sentido que ele permita você trocar a posição somente com o carro parado. Falando sobre o revestimento dos bancos, a gente encontra aqui esse couro microperfurado, tem também aquecimento e ventilação, e o apoio de cabeça ele tem até mesmo um ajuste de inclinação, ó. Perceberam? Fora o ajuste de altura, logicamente. Só que os bancos eu acho um pouco duros, poderiam ser um pouquinho mais confortáveis, eu confesso. Esses bancos também possuem, pela central multimídia, uma opção que ele recua automaticamente ao você entrar e sair do carro para facilitar a sua entrada e saída. Sistema de ar-condicionado, ele é digital do tipo Dual Zone, mas para um carro desse valor, que eu já vou falar para vocês, poderia ser 3 zonas, ter uma independente lá para os bancos traseiros, não tem. Mas você tem todos os comandos físicos, você encontra também, ó, o aquecimento ou resfriamento dos bancos, isso para os dois, tem aquecimento do volante também, e você pode também, se você preferir, fazer todos os comandos aqui pela central multimídia ao invés dos botões físicos. Seguindo aqui pelo painel, a gente encontra o botão para maximizar a frenagem regenerativa. Aqui o assistente de faixa, controle de tração e estabilidade você desliga por aqui, pisca-alerta para desligar o aviso sonoro dos sensores de estacionamento. Aqui fica em vão, poderia ser um Park Assist, esse carro não tem. E aqui é para você ligar ou desligar a tela do passageiro, que agora funciona, tá? Depois eu destaco isso para vocês. Tem o botão de partida aqui deste lado. E aqui abaixo a gente encontra botões físicos também, por exemplo, para o volume ou para você passar as faixas, para você só desligar a tela, por exemplo, e etc. Aqui abaixo a gente tem um compartimento que ele fica escondido se você preferir. Aqui você encontra 4 entradas USB, sendo 2 delas do tipo C, que é o mais moderno. Tem ainda uma entrada auxiliar e uma entrada HDMI, que serve para a tela do passageiro. Como se não bastasse, você ainda encontra aqui uma tomadinha do tipo 12 volts. Tem carregador por indução, tem uma luz para indicar o carregamento, porém falta a ventilação, coisa que os carros brasileiros da Jeep possuem. Mas aqui para trás a gente tem essa peça em black piano que acaba riscando fácil. Tem o seletor de terrenos, então você seleciona entre Rock, que é pedra, Sand, Mud, areia e lama, e Snow é neve, mas você pode usar para pisos escorregadios, o modo automático e o modo Sport. Porém faltou um modo Eco, infelizmente não tem. A alavanca de transmissão é do tipo giratória. Você tem aqui o HDC, que é o assistente de descida. O hold do freio de estacionamento, ele fica ali do outro lado. Eu esqueci de mostrar, mas ele fica aqui, uma posição que eu não gosto muito. E aqui você tem a abertura do
capô. E essa função hold ele vai segurar o carro no freio até você pisar no acelerador. Tem aqui o 4x4 reduzido, com reduzida real, como eu disse para vocês. E aqui atrás a gente tem esse acabamento meio diferente, com 2 bons porta-copos que são iluminados. Isso aqui acende à noite, eu vou colocar uma foto para vocês também. Eles também possuem esses ajustes nas laterais, então garrafas maiores ficam bem presas. Apoio de braço é em couro, mas falta aqui, ó, a regulagem de profundidade e de altura. O legal é que você tem esse compartimento de cima, tem um acabamento aveludado, e se você quiser abrir mais, você tem esse compartimento de baixo, que é até grande, inclusive com uma iluminação aqui, ó. Só faltou ser refrigerado, né? Vamos falar sobre o porta-luvas. O legal é que ele tem a opção de você trancar aqui usando a chave, desce suavemente, mas o espaço é bem pequeno. Pelo menos ele tem ali a iluminação, mas também não é refrigerado. Aqui na parte de cima a gente encontra o buraco por causa do head-up display. O acabamento interno é escurecido. Tem uma alça de mão mesmo para o motorista, volta suavemente. Você tem também ali para o passageiro e o ajuste de altura do cinto para ambos, tanto o passageiro quanto o motorista. Retrovisor, ele é eletrocrômico, assim como os externos. E olha que legal, ele é digital. Então você consegue ver com uma excelente qualidade de imagem, inclusive. Aqui você ainda pode, ó, regular, por exemplo, a altura, deixar ele um pouco mais alto ou mais baixo, ou até mesmo regular aqui o brilho. E ele tem também a função de lavagem da câmera. Então eu vou selecionar aqui como se eu fosse lavar o limpador traseiro, ó. Ele também jogou água na lente da câmera para tirar a poeira, por exemplo. Aqui você encontra um porta-documentos, tem o espelhinho e tem uma dupla iluminação em LED, muito bacana isso. Para o passageiro, a mesma coisa, tá? E você tem também aqui o porta-documentos. O console superior tem esse acabamento cromado, as luzes são de LED, elas acendem suavemente inclusive, só que você não consegue regular o brilho delas. Você tem o botão de abertura aqui da tampa do porta-malas, aqui você tem um porta-óculos que fica um pouco escondido, e você tem, claro, os comandos aqui do teto solar. Aqui você mexe na redinha, aqui você pode só levantar ou abaixar o teto, e aqui para abrir e fechar. Cliquei uma vez, ele vai abrir, só que ele para mais ou menos no meio, então eu posso clicar de novo e ele vai abrir mais um pouco. Clicando outra vez no close aqui, ele já fecha também automaticamente. Vamos falar sobre o volante multifuncional. Ele tem os ajustes elétricos. Você encontra aquele acabamento também imitando madeira, um prateado aqui nas laterais. O volante tem aquecimento, como eu disse para vocês. Comandos aqui na direita, você encontra o ACC, também o piloto automático convencional, se você quiser, mas não tem a centralização de faixa. Você tem só a permanência, que corrige quando você está saindo. Aqui os comandos do painel de instrumentos. Esse volante é multifuncional e os comandos ficam aqui atrás. Do lado direito você passa o volume e do lado esquerdo você passa aqui as faixas de música, e também no botão central você troca a fonte de rádio para Bluetooth e etc. Tem os pedal shifts aqui para trocas de marcha manuais. Você tem o comando aqui dos limpadores, logicamente com sensor de chuva, e do lado esquerdo alavanca de seta, que é mais simples. Poderia ter aquela função como ele vem home integrada aqui, porque você consegue aqui na central multimídia regular quanto tempo as luzes ficarão ligadas quando você tranca ou destranca o carro, por exemplo. Só que ele conta o tempo assim que você desliga o motor. Então muitas vezes a hora que você vai sair do carro, ele já está tudo escuro de novo. Falemos agora sobre o painel de instrumentos. Ele tem uma tela de 10,25 polegadas e é basicamente igual ao que a gente já conhece de outros carros da Jeep. Eu acho que falta brilho nele, você pode ver que tem bastante reflexo aqui. Pelo menos ele é bonito e bastante completo. Você pode trocar inclusive para milhas por hora, só que aqui você não tem aquela simulação de ponteiros analógicos, tá? Ele é sempre digital porque você tem outras informações nas laterais. Para baixo você encontra aqui o menu de assistências à condução. Para baixo de novo você encontra informações do carro, como uma média de consumo separada. Eu já rodei provavelmente uns 800 km com esse carro, ou até mais, e desde que eu peguei o carro, a média total foi de 12,1 km por litro. Tem também autonomia e o consumo instantâneo. Pro lado direito você encontra temperatura do líquido de arrefecimento, temperatura do câmbio, temperatura do óleo, a pressão do óleo e também a tensão da bateria. E isso é a bateria de 12 volts, claro. Tem também a vida útil aqui do óleo, inclusive aqui ele está acusando que precisa trocá-lo. E outro toque para o lado, você tem a pressão individual de cada pneu. Mais um toque para baixo, você encontra aqui algumas informações de autonomia.
Então, autonomia no modo elétrico, autonomia no modo híbrido e autonomia total. E o quanto você está acelerando ou recuperando energia, é um gráfico, né? Ele mostra para você. Também o quanto você está usando de potência ou de recarga. E aqui ele mostra o modo de condução elétrica ali que você selecionou. Outro toque para baixo, você tem 2 trips de consumo. O legal é que o tempo aqui ele só está contando porque eu estou com o motor ligado. Se eu ligar só a chave, o tempo não fica contando. Você tem a média de consumo, porém falta a velocidade média. O legal é que ele mostra um total ali do percurso, o quanto você rodou e o quanto você rodou desse trecho em modo 100% elétrico. Então, nesse caso aqui, 217,3 km, que foram 70,5 em modo elétrico. Você tem 2 trips de consumo, mas acho que você poderia ter até mais. Aqui abaixo a gente encontra a informação do seletor de terrenos, qual você escolheu. Tem também o ângulo de esterçamento aqui da direção. E também o inclinômetro, né, que mostra de lateral e também de traseira. Mais para baixo a gente tem aqui informações do áudio que você pode trocar também. Mais para baixo os alertas do carro, nesse caso ele está pedindo para trocar o óleo do motor. Mais para baixo você entra nas configurações de tela, isso é bem interessante. No canto superior direito a gente pode deixar o percentual de bateria, autonomia total, autonomia elétrica, autonomia híbrida, deixar sem nada, deixar uma bússola, temperatura externa, a hora, a média de consumo, só que é aquela que reseta separadamente, tá? Que eu mostrei para vocês, não é a do trip. O consumo instantâneo, a distância do percurso A, a distância do percurso B e volta aqui para o percentual de bateria. Do lado esquerdo você pode selecionar as mesmas coisas, mas você tem ainda o lado esquerdo, que você pode selecionar esse indicador de carga e potência. Então aqui você vê o quanto você está gastando do motor a combustão e o quanto você está gastando também da parte elétrica ou recarregando, né? Pode deixar também a autonomia com o percentual de bateria, todos os valores de autonomia, assim como está lá na direita, deixar sem nada, uma economia de energia, como se fosse um econômetro, né? Também aquela questão de aceleração e frenagem que eu mostrei para vocês e volta aqui para carga e potência. Do lado direito você pode fazer a mesma coisa. Aqui na marcha atual você seleciona para ele mostrar, por exemplo, o D1, D2, D3, D4, que são as marchas do carro. Você pode ocultar essa informação. Tem também o odômetro, que você pode ocultar. O indicador de combustível você pode colocar para ele mostrar a autonomia ou não ali dentro do indicador. E aqui você seleciona os menus favoritos, porque quando você clica aqui, você tem um acesso rápido para a informação que você preferir. Você tem também aqui um alerta de velocidade e mais para baixo você tem as configurações do head-up display. Vai ser difícil de mostrar para vocês na câmera, mas vocês estão conseguindo ver um número lá. Eu posso desligar o head-up display. Ele tem 10 polegadas, tá? Isso é bem bacana. E você pode mudar também o layout dele. Quando você deixa aqui no avançado, ele vai mostrar o máximo de informações, mas você tem o mais simples, que é basicamente só a velocidade, o padrão e o personalizado. E quando você clica aqui para a direita, ele abre uma configuração aqui na central multimídia, para você selecionar o que você quer enxergar. Aqui, por exemplo, eu deixei basicamente tudo. Isso aqui, na verdade, acho que seria o reconhecimento de placas de trânsito, mas esse carro não tem. Mostra também o ACC e a permanência em faixa, a velocidade em si e também a posição do câmbio, mais o GPS. Então, quando você usa o GPS do carro, não lembro se isso está disponível aqui no Brasil, mas geralmente ele mostra ali qual a próxima direção para você, tipo vire à direita e etc. O legal também desse painel de instrumentos é que quando você liga ele faz uma animação bastante interessante, Grand Cherokee 4x4, que depois vira um E para indicar a eletrificação. Outras coisas legais, de dia não aparece muito, mas você tem uma iluminação branca aqui nessas duas laterais. E esse fundo que vocês estão vendo aqui embaixo, ele está verde agora, indicando que estamos em modo 100% elétrico, mas quando você está em modo híbrido ele fica em azul, então você consegue ver rapidamente o modo que você está no momento. E quando você desliga aqui o painel de instrumentos, ele te mostra um resumo ali da viagem, inclusive estimando o tempo de recarga em 120 volts, que seria no level 1, ou 240 volts, que seria no level 2. E eu voltei aqui para o lado de fora para que a gente possa falar agora sobre a chave presencial. Ela é diferente das outras chaves da Jeep, isso eu gosto bastante. Tem abertura e trancamento das portas, a partida remota da motorização e também a abertura elétrica do porta-malas. Porém, repara aqui que o vidro está aberto, né? Você tem opção aqui nas 4 maçanetas, é legal, de você trancar presencialmente. Então com a chave perto, eu só encosto aqui,
já rebateu os retrovisores e trancou. Você repara que ele não fecha os vidros, mesmo se eu segurar aqui, ó, não adianta nada. Pelo botão da chave, nada adianta também. Vamos ver o de abertura, ó, também não faz nada, ele já poderia abrir os vidros. Agora, o legal é que você tem a partida remota da motorização, que serve para você, por exemplo, já ligar antecipadamente a climatização, e fica o motor ligado durante mais ou menos 15 minutos. E para a gente economizar tempo, até porque a lista de equipamentos é bem extensa, eu vou deixar aqui na descrição todos os itens que esse carro tem de série. Lógico que além de tudo isso, você tem aqui essa central multimídia com uma tela de 10,1 polegadas. Tem uma definição muito boa, mas o brilho também poderia ser ligeiramente melhor. Ela tem GPS nativo, inclusive com indicação de trânsito em tempo real. Tem o sistema de conectividade inteligente Jeep Adventure Intelligence Plus, com Alexa inclusive, então você pode fazer vários comandos através de uma Alexa ou pelo seu smartphone. Consegue colocar um limite para quando o carro sair daquele perímetro ele te informar, ou quando passar de certa velocidade, enfim, tem bastante funções interessantes. Essa multimídia também tem conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, 8 entradas USB, sendo 4 delas do tipo C, e ainda o sistema de som Alpine com 8 alto-falantes, mais o subwoofer e uma potência de 506 watts. Essa central multimídia também tem a possibilidade de perfis, então você pode configurar, por exemplo, aqui o GT Autos e vincular algumas configurações para você não ter que ficar editando tudo novamente assim que você troca de motorista. Só que não para por aí, porque nesse carro você tem uma central multimídia aparentemente com 10,25 polegadas, ela tem a entrada HDMI, como eu disse para vocês, e ela tem uma película protetora. Então quando a gente liga aqui, ó, dessa visão a gente consegue enxergar, porém o brilho também é baixo. Se você olhar aqui lateralmente, você já não enxerga, ou praticamente não enxerga, a tela da segunda central. Aqui você tem algumas configurações um pouco mais simples, mas você pode mexer nas opções de áudio e vídeo. Você pode selecionar as câmeras 360 graus, que aqui para o passageiro funcionam em qualquer velocidade. Pode também mexer aqui na navegação, porém, pelo que parece é só o GPS nativo, tá? Não funciona, por exemplo, com Android Auto ou Apple CarPlay, imagino eu. Você pode, inclusive, ó, parear um novo dispositivo ou até mesmo colocar um fone Bluetooth. Então você pode escutar uma música diferente, por exemplo, daquela que está tocando aqui na central multimídia. Você até encontra aqui algumas notificações e algumas configurações pequenas, como do sistema e do fone de ouvido. Isso é legal, pelo menos, porque agora essa tela funciona. Nos modelos 2023, se eu não me engano, assim que esse carro chegou no Brasil nessa nova geração, por questão de legislação, não funcionava. Agora, falando um pouquinho mais aqui, ó, vamos entrar nas câmeras. Você vem aqui em controles. Você tem, além de outras funções, como até desligar a tela do passageiro, aqui a possibilidade de câmera surround. Então você encontra a visão superior, que é aquela bird view, só que não mostra a câmera lateral. Você tem a traseira mais angular, a dianteira mais angular, a dianteira normal e também a câmera de ré maximizada ou a câmera dianteira, por exemplo. A de ré você consegue até colocar um zoom se você preferir. O legal é que aqui na câmera dianteira você pode clicar nesse botão, ó, e ele vai lavar a câmera. Vocês perceberam? Tem também as linhas de guias dinâmicas, então mexendo o volante ele mostra aqui qual que vai ser a trajetória do veículo. O que eu mais gosto nas câmeras 360 geralmente é você ver as rodas, a parte lateral aqui para você se aproximar de uma guia, passar num lugar apertado, etc. Aqui não dá para ver, você só tem essa visão superior, então não é muito legal. E a qualidade das câmeras é boa, mas poderia ser ainda um pouquinho melhor. Lembrando que se você quiser lavar a câmera traseira, por exemplo, você aciona aqui, ó, como se fosse lavar o vidro traseiro, assim como o retrovisor. Então, ó, colocando aqui, ele vai lavar lá também. E falando um pouquinho sobre o sistema de som Alpine, é realmente muito bom, tá? A qualidade é excelente. Então essa multimídia tá de parabéns. Agora vamos a um dos pontos que mais importa em qualquer carro, que é o preço. Esse Grand Cherokee nessa versão única 4xE 2024 ainda não tem unidades mais novas, pelo menos por enquanto. Custa R$ 549.990, o famoso 550 mil. Lembrando que pelo menos você não tem opcionais para esse carro e as cores são todas gratuitas. Nas sólidas você tem a Bright White, que é o branco, nas metálicas essa Midnight Sky, que é um azul bem escuro, e também a Baltic Grey Metallic, um cinza metálico, só que esse carro perdeu a opção de prata que ele tinha anteriormente. E nas perolizadas você encontra também a Diamond Black, todas gratuitas. E além do prata eu também senti falta de uma cor vermelha, ia ficar bem interessante
para esse carro, e até mesmo um azul um pouco mais claro. Falo agora para vocês sobre garantia e revisões. Esse carro tem 3 anos de garantia sem limite de quilometragem. Para um carro premium é um bom período, porém para a bateria você tem 5 anos, geralmente são 8 em outras montadoras, e um limite de somente 100 mil quilômetros aqui no Grand Cherokee. Isso é bem decepcionante. As revisões são feitas a cada 12 mil quilômetros ou 12 meses, sendo aquilo que acontecer primeiro. Já aqui nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior, e aqui você encontra o mesmo revestimento dos bancos de lá da frente. O legal é que esses bancos têm aqui o ajuste de inclinação, então quando você puxa aqui, ó, você consegue regular se eles vão ficar mais eretos ou mais deitadinhos. Você tem também, lógico, um apoio de braço aqui no centro com 2 porta-copos, eles também possuem esses ajustes. Tem porta-revistas aqui atrás dos bancos, só que o que eu não gosto, ó, é que essa parte é em plástico. Inclusive, essa parte de cima é bem mais ressaltada e acaba pegando aqui no meu joelho, ó. Aqui em cima você encontra uma iluminação em LED, também um apoio de mão que volta suavemente, tem também um ganchinho ali se você quiser pendurar alguma coisa, uma visão mais ampla aqui do teto panorâmico, muito bonito por sinal, e o acabamento de porta é o seguinte, ó, macio ao toque aqui em cima, o mesmo acabamento imitando madeira, couro também nessa parte de baixo, e é plástico duro só lá embaixo, só que aqui não tem o símbolo da Alpine. Tem aqui também um porta-garrafas mais menor com um pequenininho porta-objetos. Esse poderia ser um pouco melhor, né? Agora o legal é que aqui em cima você pode puxar uma redinha, ó, se você quiser um pouco mais de privacidade ou até mesmo menos incidência da luz do sol. Isso você tem para os dois lados. Aqui no meio a gente encontra um porta-objetos que é emborrachado. Embaixo 2 saidinhas de ar. Tem uma tomada caseira, ó. Isso aqui é bem legal, viu? Lógico, você vai precisar de um adaptador, que está no padrão americano, e mais 4 entradas USB aqui, sendo 2 do tipo C. Outra coisa legal, você tem o aquecimento aqui dos bancos traseiros, tá? Os 2 laterais você consegue aquecer. Esqueci de mostrar, mas você tem também esses 2 ganchinhos aqui de cada lado que você pode pendurar uma sacola, por exemplo. Agora, a parte negativa é que em outros mercados você tem aqui como se fosse uma telinha, você tem comandos para a terceira zona que é independente. Aqui no Grand Cherokee, pelo menos vendido no Brasil, ele vira um porta-objetos, porque você só tem as saídas de ar traseiras. Você não consegue regular, por exemplo, uma intensidade diferente, até o Commander permite, ou ainda, quem sabe, a temperatura diferente aqui para os bancos traseiros. Uma pena. Pelo menos o túnel central aqui não é dos mais altos possíveis. Lembro também que você tem a iluminação ambiente, inclusive aqui nas portas traseiras, até mesmo ali no porta-garrafas, assim como lá na frente. E eu esqueci de falar, mas a gente tem uma iluminação ambiente ali em cima também. Tá vendo essa luzinha menorzinha no centro? Ajuda a iluminar essa região aqui do porta-copos. Pouco, mas ajuda. E falando agora sobre espaço interno, eu lembro vocês que eu tenho um pouco mais de 1,92 de altura, com o banco do motorista regulado confortavelmente para eu dirigir, e esse é o espaço que sobra aqui atrás. Para um carro de quase 3 metros de entre-eixos, esperava realmente algo um pouco melhor. Já para a cabeça eu achei um bom espaço, porque mesmo se eu sentar de forma mais ereta, eu não fico empurrando o teto, mesmo tendo o teto panorâmico. Para a cabeça achei o espaço interessante, agora para as pernas, decepcionou. Vamos falar agora sobre o porta-malas. Aparentemente não tem aquele movimento de chute, mas você pode abrir eletricamente pelo botão lá dentro, perto do teto solar, por esse botão aqui na maçaneta ou ainda pelo botão da chave. Já vamos falar primeiro sobre capacidade para vocês. A gente tem aqui 580 litros, porém a Jeep não especifica se é em medição VDA ou litros líquidos. Para efeito de comparação, o Hyundai Palisade tem 704 litros. É muito maior. E o Volvo XC90 também é consideravelmente maior, com 640 litros. Então, porta-malas, não que ele seja ruim, mas para a categoria eu vou considerar como um ponto negativo. Você tem aqui alguns ganchinhos que você pode abrir para amarrar alguma coisa. Tem outros ganchos. Aqui o botão para fechar o porta-malas. Se você segurar, você vai regular a altura da tampa, né? Caso esteja numa garagem mais baixa, por exemplo. Outros 2 ganchinhos aqui nas laterais. E esse da esquerda, ele serve para você abrir a tampa de combustível, caso acabe a bateria do carro ou algo nesse sentido. Tem uma tomada 12 volts ainda. Outros 2 ganchos ali mais para frente. Mas aparentemente não tem iluminação nas laterais. O que você encontra é uma iluminação superior ali, vocês perceberam? Ela até ajuda, mas quando você tá com o tampão aqui fechado, ele vai só iluminar o tampão, então não vai iluminar nada ali embaixo. Você tem mais 2 iluminações aqui, por exemplo, na tampa, uma de cada lado, que ajuda também, mas faltou aquela iluminação convencional. E se você tirar esse tampão, você não tem um lugar específico para guardá-lo. Quando você levanta esse grande piso,
Você encontra também um grande Step. Diz que é de uso temporário, mas ele tem medida 245/65/18. Então, apesar dele ser menor, não é tão menor do que a roda original. Tem mais um compartimento para você guardar algumas coisinhas. E aqui do lado direito você encontra o 4xE, que é o carregador. Não vou tirar do plastiquinho, mas você tem aqui um carregador. Só que, se eu não me engano, a potência máxima dele é 1,9 kW. Não é muito potente, você vai demorar bastante para carregar usando esse carregador portátil, mas serve para emergências. Para você fechar a tampa do porta-malas, ou você clica aqui, ou faz também através dos outros botões que eu disse para vocês. Lógico que ela também desce eletricamente, né? E vamos aqui agora então para o nosso test drive. Primeira coisa que eu cito para vocês é que a direção desse carro é bastante pesada. A gente tem aqui na central multimídia algumas configurações para ela, quando a gente vem em segurança e assistência de direção. Eu deixei no mais confortável e ainda assim ela é pesada. Não vou dizer que é extremamente pesada, mas é bastante. Tudo bem que é um carro pesado e grande também, mas ela poderia ser calibrada para ser um pouquinho mais leve, principalmente manobrando você sente mais o peso dela. Agora, colocando no Sport, aí ela fica com certeza mais pesadinha, ou no normal ela vai ficar intermediária. Agora vamos aqui para o nosso teste de rolagem de carroceria, vamos conferir como que é a dinâmica desse carro. Ele é bastante grande, mas mesmo assim eu vou abusar um pouquinho aqui nas curvas para a gente ver se ele se comporta bem ou não. Lembrando que esse carro não tem suspensão adaptativa, mas eu coloquei aqui no modo mais esportivo de direção e de condução. Ó, a gente vê que a dinâmica, ela é, digamos que intermediária para um carro desse porte. Ela até é um ponto positivo se você considerar que você tem aqui praticamente 2,5 toneladas, né? Um carro desse porte, um carro tão grande, até que ele não rola assim excessivamente nas curvas. Mas não existe milagre, né? Só se você tivesse um carro aqui mais esportivo e talvez com uma suspensão pneumática. Passei aqui, ó, 13, 14 km por hora ali na valeta, uma valeta bem considerável, porque esse carro é bastante alto, então você não precisa se preocupar muito com isso. Falando para vocês agora sobre isolamento acústico, nesse carro é realmente muito bom. Eu já peguei até carros mais caros aqui no canal que o isolamento acústico era igual a esse ou até um pouquinho pior. Apesar da Jeep não especificar pra gente, imagino eu que você tem aqui o cancelamento ativo de ruídos, que é aquele sistema que através do sistema de som ele capta, né, por microfones aqui internos. Eita, meu amigo, você não sabe onde você vai dirigir, né? O ruído externo, e ele então, pelo sistema de som, emite uma frequência contrária para eliminar esse ruído. Então ele realmente consegue ser bastante silencioso. Até mesmo na estrada, quando você tem mais barulho de vento, ainda assim o que entra aqui na cabine é bem pouco. Agora, o que me incomoda um pouco nesse carro é que, mesmo ele tendo o assistente de partida em rampas, a gente não vai ter uma subida aqui rapidamente para demonstrar, mas mesmo tendo o assistente de partida em rampas, ele acaba descendo um pouquinho na hora que você solta o pé do freio. Não entendo o porquê disso, né? Ele poderia segurar um pouco melhor. Pessoal, vamos agora ao nosso teste de desempenho. Já coloquei no modo esporte, também desliguei o controle de tração. Vamos lá, saindo, ó. Nossa! Nossa senhora, é forte, hein? 90, 100, 110 e 120. Já passou de 120. A gente faz uma espécie de launch control, ou launch control, como alguns dizem. Você segura ali o pedal do freio com um pé, acelera com o outro, então ele sobe um pouco a rotação e você faz uma largada ali um pouco mais agressiva. E realmente anda muito bem. É um pouco bizarro você pensar que são 2,5 toneladas e acelera tão rápido assim. Inclusive, eu já vi algumas pessoas fazendo até menos tempo do que os 6,3 segundos que a Jeep informa de 0 a 100 para este carro. E mesmo quando a gente tá aqui, ó, tirei do modo Sport, estou no modo híbrido, pisa um pouquinho, ó. Ele demora um pouquinho para acionar ali o motor a combustão, né, já que ele estava desligado, ele também precisa subir um pouco mais a rotação, mas depois disso ele responde muito bem. Então o desempenho realmente é um ponto bastante positivo aqui do Grand Cherokee e torna esse carro bastante divertido. Lógico, ele vai beber bastante pisando, né, mas pelo menos é divertido. Você tem segurança em ultrapassagens, por exemplo, na estrada. Eu nem dei um pé fundo, eu dei meio pé mais ou menos. Eu parei de gravar bem na hora, mas o que me incomoda, acho que vocês não chegaram a ver, é que a seta desse carro às vezes trava, por incrível que pareça.
Ali, por exemplo, estava dando certo para a direita, a hora que eu freiei para entrar, ela travou. E ela para não só aqui dentro, tá? Ela para acesa e para lá fora também. Durante uma semana de testes com esse carro, isso já me aconteceu provavelmente umas 8 vezes. Então é um problema bastante recorrente que eu sinceramente não entendo o motivo. Outra coisa que me incomoda aqui um pouco no Grand Cherokee é que essas trocas das 8 marchas que ele tem no câmbio não são assim muito suaves. Você sente bastante elas trocarem, às vezes você dá aquela balançadinha aqui dentro, como se fosse um tranquinho, sabe? E ele faz essa troca de marchas mesmo quando está em modo elétrico. Então vou tentar colocar aqui para vocês, ó. Modo 100% elétrico, ele continua mostrando ali a segunda marcha que está engatada. Vamos acelerar até ele trocar para uma terceira. Vamos lá, vamos ver. Nem vou pisar fundo, ó. Trocou para uma terceira e deu para sentir realmente uma troca como se fosse da engrenagem mesmo. Geralmente os carros híbridos ou elétricos, eles no modo 100% EV, né, de Electric Vehicle, eles ficam mais suaves, justamente porque não trocam marcha. Aqui troca. Curioso, né? Vamos fazer uma retomada aqui, ó. 50 por hora, pé no fundo. Ó, demorou um pouquinho, mas depois foi muito, hein? Vai muito bem de fato. Lembrando que eu não estou aqui no modo esporte agora. Quando você põe no modo esporte, ele já deixa o motor a combustão ligado também para auxiliar no desempenho. Então ele tem uma resposta um pouquinho mais rápida, com certeza. Falando sobre suspensão agora, ela é um pouquinho durinha, tá? Ele é um carro confortável, mas você sente que apesar dele atacar bem os buracos, ele passa com uma certa tranquilidade, você sente mais aqui essa imperfeição no solo. E os bancos também não são assim dos mais macios. Então o conforto, apesar de ainda ser um ponto positivo, eu acho que poderia ser um pouquinho mais aprimorado, considerando que esse carro é voltado para família, né? Voltado para viagens, conforto de modo geral. Tudo bem que se fosse uma suspensão um pouco mais molenga, prejudicaria um pouco a dinâmica, mas acho que combinaria com a proposta uma suspensão um pouquinho mais macia. Ainda assim, ela é bastante robusta. Você percebe, por exemplo, que para um fora de estrada, essa suspensão provavelmente vai muito bem. Eu peguei estradas de terra com esse carro, inclusive, e você consegue andar em velocidades mais altas sem problema algum. Mas e aí, será que vale a pena ou não você levar para casa o Jeep Grand Cherokee 4xE? Como pontos positivos eu cito o conforto, o acabamento, a lista de equipamentos, o sistema de som, o desempenho, isolamento acústico, iluminação traseira, central multimídia, a capacidade off-road, que é quase única aqui nesse segmento, e também posso até citar o custo-benefício. Pontos medianos, vou citar a segurança, vocês já vão entender por quê, o painel de instrumentos, o prazer ao dirigir, também a autonomia elétrica, o carregamento, que poderia ser mais potente, e também o preço. Pontos negativos, assistências à condução. Por isso que eu citei a segurança como um ponto mediano, tá? Não que ela seja exatamente ruim, mas para um carro desse valor, 550 mil, poderia ser melhor. Tem também a iluminação dianteira, da mesma forma, não que seja exatamente ruim, mas entra como um ponto negativo, porque para um carro de 550 mil, poderia ser um farol adaptativo e etc. Consumo em modo híbrido também é um pouco decepcionante, e também vou citar o espaço interno. Para o porte do carro, eu me senti bem acanhado ali nos bancos traseiros. Agora alguns equipamentos que eu senti falta. Posso citar Park Assist, faróis Full LED adaptativos, reconhecimento de placas de trânsito, ar-condicionado digital de 3 zonas, iluminação ambiente colorida, massagem dos bancos, vidros traseiros com função One Touch, luz de conversão estática, fechamento automático dos vidros, alerta de abertura de porta, memória para o banco do passageiro, centralização de faixa, 7 lugares, o que seria bem interessante, suspensão pneumática, modo eco e também algum compartimento refrigerado, poderia ser o porta-luvas, por exemplo. Alguns fazem bastante falta, outros são mais detalhes. É que para um carro de 550 mil, acho que eles poderiam estar presentes. Mas de toda forma, a lista de equipamentos desse carro ainda é boa. Agora, para a gente entender se ele vale a pena ou não, vamos compará-lo com seus concorrentes. O primeiro que eu cito, acho que se aproxima mais do que parece com esse carro, é o Hyundai Palisade Signature, 8 lugares, com motor 3.8 V6, tração 4x4. Custa 480 mil reais. Cito também o Lexus RX 450H Plus, 2.5 híbrido plug-in, tração nas
4 rodas por 610, já é bem mais caro. Volvo XC90 Plus de 7 lugares, 2.0 turbo híbrido plug-in, também AWD, por 680. Audi Q7 S-Line de 7 lugares, 3.0 V6 turbo, e ele é híbrido, só que é um híbrido leve, tá? Tem tração nas 4 também, mas custa R$692 mil. Existe ainda o Mercedes-Benz GLI 450D de 7 lugares, com motor 3.0 diesel híbrido leve também tem tração nas 4 rodas, só que já vai para 745 mil. Cito também o BMW X5 xDrive 50e X-Line, com motor 3.0 turbo híbrido plug-in, só que já vai para 787 mil. O Land Rover Discovery Metropolitan Edition, na configuração 3.0 diesel, também híbrido leve com tração nas 4 rodas, custa R$798 mil. Há ainda o Porsche Cayenne e-Hybrid 3.0 V6 híbrido plug-in, tração nas 4 por 795. Isso a gente considerou os concorrentes que se aproximam do Grand Cherokee em questão de porte, tá? Não adianta você pegar modelos que são mais compactos, por exemplo. E lógico, a gente pegou também as versões com preços mais próximos. Assim que esse carro foi lançado nessa nova geração aqui no Brasil em 2023, o Grand Cherokee era absurdamente caro. Porém, aproximadamente 2 anos depois, além dele ter ficado R$20 mil mais barato, porque hoje custa 550, antes era 570, os concorrentes que na época eram mais acessíveis, hoje também são bem mais caros. Então esse carro, ao invés de encarecer, ele ficou mais barato. Eu acho que o Grand Cherokee fica sim devendo algumas coisinhas para um carro de mais de R$500 mil, mas perto dos seus concorrentes ele entrega bastante por um preço consideravelmente mais baixo. Acho que o único rival que pode talvez ter um custo-benefício melhor que esse carro é o Hyundai Palisade, que inclusive tem 8 lugares. Porém, vocês sabem muito bem que ele não é híbrido. Pretendemos testar esse carro em breve para fazer essa comparação. Concluo então que se o Grand Cherokee fosse um pouco mais econômico no modo híbrido, tivesse 7 lugares e corrigisse algumas coisinhas irritantes que a gente citou para vocês, ele seria praticamente perfeito. Mas ainda assim, eu acho que o Grand Cherokee, mesmo nesse preço, é uma excelente opção de compra.